Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Bom, gostaria de iniciar a minha fala de hoje me dirigindo aí a vários internautas, os cidadãos aí que acompanhamos, acabamos trocando bastante informação, ideia pela internet, em especial pelo Facebook. E na nossa última sessão, nós aprovamos um projeto de minha autoria que tratava sobre, em segunda discussão, sobre a proibição do uso de água tratada para lavar a calçada, salvo no caso de contaminação. E a gente teve um retorno bastante positivo, eu fiquei otimista, percebendo que a população entende, né, essa parte e que nós, enquanto consumidores da água, devemos também dar a nossa contribuição, mas ao mesmo tempo a internet ela acaba trazendo as informações um pouco picadas e muita gente acaba não se dando ao trabalho de ler, de se informar e fazendo algumas interpretações equivocadas. E eu queria me direcionar a essas pessoas no sentido de esclarecer algumas informações que porventura possam ter ficado desencontrada lá na discussão do Facebook e tal. O cara pega lá embaixo, de repente não entende direito o que aconteceu. Então, primeiramente, queria que colocasse o artigo da nossa lei. Então, vocês estão vendo aí. Primeiramente, é uma lei que já existe desde 2008, é o Código de Posturas e Normas de Jacareí. O artigo 42 já prevê 10 situações e a nossa lei apenas criou mais uma. Então, por exemplo, esse artigo 42 já proibia lavar carro na rua. Então, isso já estava proibido, eu nem mexi nisso aí. Então, o que nós trouxemos foi apenas essa possibilidade, né, essa privação de lavar a calçada com água tratada, salvo no caso de contaminação em que a utilização seja necessária. Então, pode voltar aqui. Por que essa justificativa, gente? Primeira coisa, a foto aí, o primeiro slide ilustrativo, porque a calçada é um bem de uso do povo, é um bem de uso comum, e por isso o poder público tem o poder de regulamentar isso. Porém, da calçada para dentro, pode já passar a próxima foto, daí é um bem de uso particular, daí cada cidadão utiliza da maneira que bem entender lá dentro. Então, a área pública, o poder público pode regulamentar. E a nossa lei, ela não traz nenhuma privação com relação à utilização de água tratada dentro da residência, né, da calçada, da divisa do terreno para dentro. Então, se ficou alguma dúvida, lavar a garagem e tal, o poder público não pode nem regulamentar sobre isso. Ele trata da calçada exclusivamente. Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida, pode passar o próximo slide, trata somente da água tratada fornecida pelo município, da água que entra pelo cavalete. Tá? Essa é a única água que nós estamos regulamentando. Se você tem algum outro tipo de compartimento na sua casa, tem água do poço e tal, a gente não está regulamentando sobre isso, mas eu vou falar disso também. Na sequência, ilustrando aí, em quais condições está autorizado o cidadão utilizar a água tratada? Nos casos de contaminação em que a utilização dela seja imprescindível. Então, nós colocamos aí 3 exemplos. Então, por exemplo, fezes de animais. Infelizmente acontece bastante, até porque a gente tem muito animal solto na rua. Contaminação de lixo, né? Às vezes esse próprio animal rasga o saco de lixo, daí cai lá, pode cair tanto outros resíduos orgânicos que manchem a calçada e necessite da água para lavar. Contaminação de óleo, de veículo, que às vezes alguns veículos à noite param lá irregularmente em cima da calçada, manchando a calçada. Então são exemplos de contaminação que é necessário utilizar a água para limpeza. Porém, pode passar a próxima, nada impede que tudo isso seja feito de forma sustentável, de forma equilibrada. E aí nós demos alguns exemplos aí, em especial o aproveitamento da água de chuva. Eu sei que isso mexe um pouco com a logística da casa, mas hoje já tem algumas alternativas de ligar o cano da calha a tonéis. É uma alternativa bastante simples, inclusive, de ser feita.
Ou se não, da forma mais simples ainda, e daí eu fiquei feliz, em especial no perfil do Semanário, lá no Facebook, o número de senhoras, donas de casa, dizendo que já faz isso, que é a reutilização da água da máquina de lavar roupa. Então, em vez de jogar no esgoto, que vai lá vai ser jogado fora, né? Reutiliza, a água já está com sabão, tudo, e reutiliza para lavar a calçada. Então, são alternativas aí que pode ser utilizado para limpar. E daí pode passar a próxima, só para pontuar, que o intuito da nossa lei não é prejudicar ninguém, não é muito menos querer aí limitar a vida das pessoas, muito pelo contrário. A ideia da nossa lei é promover o uso consciente da água. Eu acho que não tem dúvida aí, para quem gosta de lavar ou para quem não gosta de lavar, que a água é um recurso finito, ou seja, tem fim. A represa aqui que abastece a nossa cidade já está com apenas 7% da sua capacidade. Então nós vamos sentir falta da água, e é um bem essencial para a vida. E a gente pode prolongar essa falta até evitar ela com uso consciente. E quero deixar claro que não acho e não defendo, e nunca defendi aqui, que o consumidor, as pessoas são os grandes responsáveis. Muito pelo contrário, porque eu até estudei isso, e o próximo slide mostra bem. Olha só, 72% da água no Brasil é gasto com irrigação, 11% com consumo animal, da pecuária, em outras criações, 9% com abastecimento humano, 7% na indústria e 1% com os seres humanos que vivem na zona rural. Então, 9%, pode voltar aqui. Verinho. Eu tenho ciência de que 9% é utilizado para o consumo humano. Quando eu falo em irrigação, é importante dizer o seguinte: pode ser que use essa quantidade, mas lembrar que toda a irrigação, a água toda não é consumida pela planta. Sim. 90% ou até mais, ela volta para o lençol freático, no caso. Então a gente não pode condenar a agricultura por causa disso. Sim, sim. Eu só estou apenas dando alguns dados, não estou condenando também. Eu disse aqui o engenheiro agrônomo defendendo a área dele, tá certo. Mas tudo isso para ilustrar que eu tenho ciência de que não é o ser humano o único responsável. É óbvio que ele consome, ele também é responsável pelo consumo da água, ponto. E tenho aqui o dado, pode colocar o próximo slide, já foi matéria aí na imprensa, que 36% da água que tratamos em Jacareí é desperdiçada por vazamento, no abastecimento, ou nas casas, ou nas ruas. Então nós temos essa informação, e luto como fiscalizador do serviço público para que o SAI seja cada vez mais eficiente, diminuindo esse percentual de desperdício. Então a gente pega a água, gasta dinheiro, trata, e na hora de distribuir, os antigos tubulações, conexões acabam causando esse desperdício de 36%. Então, em momento algum, defendi ou disse que o ser humano é o único responsável por isso. Pode voltar aqui, tá bom? Então, a ideia é promover e estimular o consumo consciente. Queria me solidarizar mais uma vez a todos os cidadãos que compreenderam e entenderam que é importante nós assumirmos a parcela aí dos 9% de responsabilidade no uso consciente dessa água. E deixando claro, essa lei já existe desde 2008 e nela também está previsto primeiro a notificação e depois a penalização através de multa. Então nessa lei já existe isso, e a minha lei sequer tratou disso. A gente só inseriu a questão do uso consciente da água na lavagem das calçadas, ok? Fique aí esclarecido. Na sequência, gostaria de falar um pouco, pode colocar a foto aí, da reunião que tivemos com o pessoal lá do Parque Imperial. O pessoal está bastante preocupado com a questão da pavimentação. Tem gente que aderiu ao plano, tem gente que não aderiu, tem gente que já foi cobrado, tem gente que não foi, tem gente que tem o contrato dizendo que a construtora ia dar o asfalto. E daí, como tem muita informação cruzada e questão jurídica, ou de lesão do consumidor, ou de omissão do poder público,
nós então entendemos que é importante termos humildade e reunirmos as pessoas que conhecem também o assunto para apurar isso junto. E como já disse, a nossa Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo pretende aí se reunir com o Defensor Público, Dr. Bruno Miragaia, e com o Ministério Público de Defesa do Consumidor, Dr. José Luiz Bedinarski, na sexta-feira que vem, dia 23 às 19 horas, aqui na Câmara, para analisarmos essa situação e apurarmos aí, juridicamente, qual é o melhor encaminhamento para dar a esse caso. Mas quero me solidarizar com todos do Parque Imperial, que vamos apurar e encaminhar a solução desse problema. E por último, só para fechar, me solidarizar também com os servidores da infraestrutura, que pontuou aí que estariam trabalhando as mesmas 8 horas sem o Vale Refeição. Nós conseguimos aprovar o pedido de informação, pode voltar aqui, hoje aqui, e se caso estiver acontecendo, obviamente vocês têm direito de receber o Vale Refeição dos dias trabalhados, tá? Então fica aí o registro que estamos lutando pela defesa do direito de vocês. Obrigado e até a quarta-feira que vem.